No seu documentário tem uma passagem que você fala que de vez em quando chora e não sabe muito bem por quê. Você acha que por trás disso tem alguma angústia existencial mal resolvida? Alguma coisa que você ainda está buscando? Eu tinha muito isso, assim, em muitos momentos da minha vida eu simplesmente entrava num buraco muito profundo e eu ficava nesse buraco, eu chorava assim, parecia que era um bebê ainda, que acabou de nascer. Era um choro profundo, um buraco profundo. Eu não via sentido na vida, assim. Tinha momentos que eu não via por que eu estava viva, sabe? Era uma coisa muito dolorida que eu não entendia. E depois de 2 anos para cá, quando eu comecei a mergulhar no autoconhecimento e a entender cada padrão, cada ciclo repetitivo da minha vida, cada buraco, aonde estava cada vazio, como eu conseguiria preencher, só eu comigo mesma conseguiria me preencher e me amar e me aceitar e me enxergar sem culpa, sem vergonha. Aí a cada dia que passou, que foi passando, eu sentia menos e menos e menos. E hoje em dia é muito raro eu ter algum momento assim, nunca mais tive tão profundo assim. Às vezes até vem um chorinho, mas assim... E antes eu ficava muito querendo saber o porquê. O que está acontecendo? Por que eu estou... Aí eu dava motivos para esses choros, né? É porque tal coisa aconteceu. É porque fulano fez isso comigo. Eu tinha muito essa mania de, porque fulano fez, Beltrano... Nunca eu fiz, era sempre os outros. Como todo mundo. E hoje eu aprendi, nossa, quando eu comecei a aprender o quanto que eu fiz... Eu fiquei, nossa, eu mesma que estou escolhendo. Hoje eu acredito isso, que a gente mesmo é que cava os destinos da nossa vida, né? E aí hoje eu vou observando dessa maneira e eu falo, nossa, olha o que eu que estou aprontando aqui de novo. E quando eu comecei a perceber isso e a deixar bem consciente, tudo para mim é um sinal, sabe? Na minha vida, tudo é um sinal, tudo é uma oportunidade que está me dando de eu aprender alguma coisa. E aí eu vou pegando isso e quanto mais eu fui agindo assim, menos isso aconteceu, sabe? A última vez que eu lembro de ter chorado foi uma coisa que aí eu nem quis saber o porquê, eu deixei chorar um pouquinho assim e falei, está tudo bem. E depois de 10 minutos eu já estava ótima de novo. Então, desde que eu comecei esse mergulho, eu nunca mais tive essas sensações, sabe? Eu só... aprendi a me cuidar, a me perdoar, a não ter essas grandes questões, que as coisas são mais simples do que a gente imagina. E às vezes eu mergulhava nos porquês. E aí quando eu aprendi a deixar assim leve, eu nunca mais entrei nesses buracos. E o filme ele vai falando disso, né? Tem uma hora que eu tô numa confusão mental ali antes de ir pro Nepal, que eu tô assim me dividi em duas, porque antes de cantar, quando eu comecei a cantar, eu tinha muita vergonha de falar pro público. Então, quando a música tocava, eu dançava, cantava, estava perfeito. Mas quando acabava aquela música, entre uma música e outra, eu não sabia o que falar. E eu ficava ali, bota outra música logo. Eu não queria ter o silêncio entre as duas músicas, porque eu não sabia o que falar com as pessoas. E aí eu chamei uma professora de teatro e comecei a escrever o que eu falaria, para poder eu ter em mente o que vou falar. E eu escrevia baseado nas músicas que eu cantava, que eu também tinha escrito. E daí eu entendi que aquilo era uma parte minha, que eu queria colocar para fora, mas tinha vergonha. Então ia colocando nessa forma de personagem. Só que depois de um tempo fazendo tanto isso, só trabalhando, eu acreditei que eu só era gostável quando eu tinha aquela personalidade, que a minha maneira de ser mais envergonhada, ou mais insegura, ou mais, né, duvidosa assim, das coisas e tal, menos confiante, não era gostável como a outra versão que eu estava mostrando. E aí eu só mostrava essa outra versão, e acabou que eu estava ali enterrando um lado meu que existia também, que também fazia parte, né?
o filme fala sobre essa divisão que eu fiz. Na minha própria cabeça eu inventei que tinham 2 pessoas, quando na verdade era só uma pessoa que resolveu que só uma parte minha era gostável. E quando eu vou resolvendo isso no filme, né, é até meio incômodo para mim assistir aquela cena que eu tô lá numa confusão e eu olho aquilo e falo, nossa, olha como que eu tava confusa. E no final sou eu fazendo essas pazes comigo e gostando dos 2 lados, do lado inseguro, do lado confiante, que todos nós temos essas dualidades, na minha opinião, e essa é o resumo do que aconteceu comigo, assim, de fazer as pazes, de estar tudo bem, dos meus momentos. É muito comum que a gente tenha uma sobrepersonalidade, uma máscara que nós compomos achando que é o que as pessoas gostam, né? E num determinado momento tem que fundir esses 2 rostos, é sempre um processo um pouco dolorido. Era esse o processo que eu queria mostrar assim no filme, porque eu acho que hoje em dia com as redes sociais as pessoas sentem essa necessidade de ter esse personagem que vai para o Instagram, que vai para as redes para vender o seu trabalho ou para, enfim, né, para ser o seu trabalho. E aí em que momento que a gente lembra do outro lado, que a gente acha que não é gostável, né? Cadê as pazes da gente fazer com todos os nossos lados, os gostáveis ou não? Será que a gente acha que as pessoas que as pessoas só têm que gostar da gente, dos lados, das partes positivas da gente e as partes negativas? A gente não é amado se tiver parte negativa, sabe? Eu queria mudar muita coisa. Então, quando eu comecei a cantar, eu via que porque logo que eu comecei, o que dava certo era cantar mais romântico, e as propagandas na televisão com mulheres era sempre com o marido ou o namorado, né? Era sempre uma coisa muito engessada, e eu tinha uma revolta disso, sabe? Eu queria que isso mudasse. Eu falava, poxa, então eu só vou fazer sucesso se eu tiver um namorado, se eu cantar que eu amo ele, que eu tô apaixonada. E aquilo, eu queria trazer essa liberdade para as mulheres. E aí isso era o que mais me movia no início, foi isso. E aí trabalhei muito com isso, que escrevi uma música disso, Show das Poderosas, e comecei a ver esse movimento bem grande acontecer. E aí quando eu vi isso, aí eu parti para o próximo. Aí comecei a entender mais, porque como eu vim do subúrbio do Rio, né, todo esse ambiente de escola pública, a gente não tem tanto conhecimento quanto a gente deveria, a gente não tem tanto acesso ao estudo quanto deveria. E quando eu comecei a ter esses acessos, e eu gosto de estudar, sempre gostei, e eu comecei a perceber o descaso com a natureza, com a Amazônia, aí eu comecei a me engajar muito nesses assuntos. Aí tudo que precisava de mim, eu ia lá, eu dava meu apoio. Hoje em dia eu ajudo algumas coisas que eu acredito muito também. Tem um projeto que eu acredito muito em Angola, que eu apoio. Construímos agora uma unidade escolar, construímos uma unidade hospitalar, que não é meu projeto, porque ainda não tenho o projeto perfeitinho do jeito que eu quero, sonho em fazer, mas encontrei um que eu confio muito, então trabalho com isso, e estou sempre em contato com comunidades indígenas para apoiar de alguma forma. Então eu faço o meu show, comunico os meus fãs, que também recebem muito bem essas mensagens de tudo que acontece, né, com os povos indígenas, que eu acho de extrema importância. E aí nos meus shows, por exemplo, eu fiquei muito feliz, assim, porque a gente arrecadou, praticamente todo mundo que foi para o show levou alimentos para as comunidades que a gente comunicou que estaria recebendo. Quase todo mundo levou os alimentos, mesmo que não fosse obrigatório. Então a gente fez assim uma junta incrível. E eu tenho muito essa sede de passar as informações do que precisa ser mudado, sabe? De onde a gente está errando com o mundo, porque eu acho que a gente tem quase que na minha visão, distorcidos valores, né? A gente tem medo do Pai Céu e trata a Mãe Terra como tudo pode, vai tratando a Terra como nada, né? E eu tenho muita vontade de conscientizar mais o meu público sobre isso, que é uma das minhas maiores aflições hoje na Terra, sobre como a gente está tratando o planeta Terra. E eu gosto muito de trazer esses assuntos. Então eu tenho esse desconforto com o que eu vejo que ainda precisa de trabalho, precisa de atenção.
É fundamental que você perceba que cada degrauzinho de consciência que você sobe é uma inspiração para muitos jovens. Sim. Também, né? E eu acho que por muito tempo forte. a gente precisou de inspiração, de sucesso. No meu caso, né, como eu vim da favela, não tinha oportunidades plausíveis ali, tangíveis. Foi muito importante por muito tempo para mim ser essa inspiração de sucesso. Trabalhe e você vai chegar lá. Depende de você. É mais difícil, né? A desigualdade torna isso mais difícil. Mas se você quiser mesmo, você vai chegar. Então, por muitos anos eu quis ser essa inspiração. Fui, deu muito certo e acho que precisávamos muito dessas inspirações de sucesso. Mas hoje eu acho que a gente tem suficiente inspirações de sucesso, que hoje a gente precisa de inspirações de pessoas que olhem para dentro, que encarem suas dores, porque eu acho que a forma como a gente trata a natureza, o planeta, é a forma como a gente trata a gente, né? Como a gente se olha, e quando a gente se olha para dentro, a gente é capaz de ver o outro como um similar, como um irmão, independente se nasceu na minha família ou não. E aí a gente começa a ver o animal, o cachorro, a planta, como todos parte de nós, né? Todos codependentes, e aí a gente trata o planeta diferente. Então essa é uma vontade minha hoje, ser uma inspiração de quem teve vontade de mudar como ser humano e conseguiu chegar lá. Você sonha em criar algum outro empreendimento além da tua carreira, algum trabalho, alguma coisa? Tem algum projeto aí que você tenha guardado na manga? Sim, eu não acho que eu tenho, eu acho que eu tenho esse talento para gerir e visualizar como as coisas devem ser feitas. Eu também consigo olhar para cada um e visualizar o que cada um é melhor em cada função, colocar as pessoas juntas, né? Mas eu não acho que eu sou tão boa ainda em liderar. Estou muito melhor, mas acho que eu ainda não sou tão boa ainda em lidar com o dia a dia da liderança. Mas estou melhorando a cada dia mais, graças a Deus, graças ao autoconhecimento, estou chegando lá. E o meu sonho é... Eu tenho alguns sonhos hoje em dia, né, bem diferentes dos que eu tinha antes. Hoje eu quero muito fazer o tipo de música um tipo de música que seja uma música medicina, né? Os mantras eu acredito que sejam músicas que curam a alma, que tem esse poder de curar a pessoa. E a minha música eu acho que tem o poder de elevar, de fazer a pessoa dançar, vibrar, sair de estados de tristeza para estados de euforia, de alegria, de dança, mas eu gostaria de focar em coisas, livros, escritas, filmes. Já tenho começado em alguns projetos, um pouquinho ali, outro aqui, de elevação mesmo da alma interior, da consciência. Isso é um projeto artístico, né? E tenho esse sonho da escola, como te falei, mas é que eu sou muito perfeccionista quando se diz de trabalho. Eu quero fazer quando eu tenho certeza que vai ficar incrível, sabe? Eu tenho uma vontade de fazer uma escola onde eu nasci, Honório, mas que seja para formar um novo humano, não só com os conhecimentos que a escola convencional passa hoje, sabe? Mas com outro tipo de conhecimento que seja para realmente elevar a consciência, mudar a forma como a gente lidar com a vida, né? Da forma pelo menos que eu estou aprendendo a começar a ver hoje em dia, talvez aprender a formar esse novo humano. Mas eu queria que fosse algo que, se alguém lá onde eu nasci, em Honório Gurgel, acorda e quer ser astronauta, eu quero que ele, da minha escola, vai conseguir ser astronauta. Então, para isso tem que ter um pouco mais de planejamento, de recurso, que eu ainda não tenho, mas a hora que eu tivesse, eu tô me preparando para isso, e se eu conseguir chegar lá, pode ter certeza que se tiver uma criança que acordar e falar, eu quero ir para a Lua, quero descobrir o próximo planeta, então vem que eu vou fazer você descobrir o próximo planeta. Eu tenho esse sonho. Não esquece de fazer com que eles sejam tecnicamente capazes de qualquer coisa, mas antes de qualquer coisa que sejam humanamente bons. Sim, ou seja, por isso que eu digo o novo humano, né? O novo humano é uma coisa que eu falo muito com a Max Tovar, que me adentrou assim nessa jornada do autoconhecimento. Ela não é uma guru, ela te ensina a você ser seu próprio guru. Ela tem pavor dessa palavra guru, que ela acha que a gente que tem que
se ver como nosso guia principal. E ela fala muito isso sobre a construção do novo humano, que tem essa consciência de ser humano, que ela diz que a gente não está humano, a gente está humanoide. Está fazendo coisa aqui de ser vivo, mas não está sendo humano dentro, com atitudes de ser humano. Então a minha ideia é essa, é trazer esses ensinamentos de ser humano. Quais são os teus principais sonhos agora? Da minha carreira, todos foram alcançados, até os que eu não imaginava que poderia acontecer, aconteceu, sabe? Eu nem sonhava em muita coisa que aconteceu na minha carreira. Aconteceu e fico, gente, olha o que aconteceu. Fico assim, pasma com tudo que aconteceu mesmo. Então, todos os sonhos eu alcancei. Mas é isso, né? Se a gente não determinar que está satisfeita, a gente vai criando, porque sempre dá para ter mais. Então, eu defini que eu me satisfaço, que estou satisfeita. Então, hoje, para mim, eu tenho sonhos pessoais. Sonhos de ter uma família minha, sonhos pessoais, de estar mais tempo assim com a minha família e viajar muito tempo com todos eles, assim, ter momentos, criar momentos e memórias e criar uma família minha. Eu tenho esses sonhos assim de realizações internas hoje em dia, sonhos de eu mesma mudar muito como ser humano e vou trabalhando. Então, sonhos de carreira, hoje em dia eu tenho esses de fazer coisas mais espirituais e que dê muito certo. Um sonho meu de hoje é que esses mantras que eu escuto que me fazem tão bem, que tem esse poder de me elevar tão rapidamente, que eu consiga fazer o mesmo show que eu faço para 20 mil pessoas, mas dessa maneira, assim, todo mundo elevado e com essas letras que trazem, né, conceitos filosóficos tão profundos. Isso é um sonho, assim. Se isso se realizar, eu vou ficar, uau, que incrível, se isso puder acontecer e tal. Mas é um caminho longo, assim como foi para eu conseguir encher um lugar que eu encho hoje com as músicas que eu faço, vai ser para encher com esses outros tipos de música ou de trabalho. Mas acho que se pudesse falar de um sonho profissional, agora poderia ser esse. Mas agora, no momento mesmo, eu tô com muitos sonhos pessoais. O mundo precisa, as pessoas precisam de mais inspiração, de pessoas que mudaram de comportamento, mudaram dentro, né? Porque a gente tem muita inspiração de pessoas que mudaram a sua realidade externa, mudaram a casa em que vivia, era pobre, agora tem dinheiro, mudaram a vida da família, que agora tem recursos, mas dentro a gente tem poucos exemplos de pessoas que eram uma coisa e de repente viraram outra coisa. E acho que a sociedade tem muita dificuldade de aceitar essa mudança das pessoas. As pessoas criam aquele pessoa para você e essa é você. Para sempre essa é você. Você não tem se você chega diferente, isso eu percebo até na minha própria casa, por exemplo, porque como eu era mais explosiva e falava mais e tal, se eu tô num dia muito bem, numa frequência muito boa, eu tô sempre calada e eu abraço, fico quieta e aí pergunto, você tá triste? Você tá mal? O que aconteceu? Você não tá legal. E eu fico, poxa, eu tô o mais legal que eu já estive por dentro. O mais legal, que é aquele silêncio de dentro, que tá tudo bem, né? Você ficar em silêncio. E quando você tá muito bem, é bom o silêncio, ficar em silêncio, né? E eu tinha essa dificuldade. Eu tava sempre fazendo um barulho, sempre falando, sempre... Parecia que eu não podia me escutar o que estava acontecendo dentro, porque eu tinha que estar sempre no barulho. Mesmo que fosse eu fazendo o barulho. E quanto melhor eu tô, mais calada eu tô e mais tudo bem. E aí as pessoas não aceitam, né? Até quem tem intimidade com você, tá tão acostumado com você de um jeito, que quando vê de outro, ou tá triste, ou tá depressivo, ou tá fingindo, ou tá... E aí isso acaba sendo um desafio para você, né? Você manter a sua mudança, mesmo que as outras pessoas estejam dizendo que você está fingindo, ou você está depressiva, ou você... E aí teve um dia que eu falei na minha família, não, gente, eu tô assim, é a nova eu.
A nova eu fica assim, dá tudo ótimo, mas a nova eu é desse jeito assim, cada dia eu vou descobrindo a nova eu. Se você me viu hoje, eu tô de um jeito, se você me ver daqui 3 meses, já vai ser outra pessoa, porque eu quero essa constante evolução. Aí agora eles já acostumaram e pararam de falar, mas antes, bem no início, quando eu tava mudando mais assim bruscamente, eles ficavam, está triste, principalmente um irmão, eu tenho um irmão que eu descobri ele há pouco tempo, então, há poucos anos. Então, né, a gente não tem essa intimidade de muitos anos, é de menos anos. Então, às vezes ele me vê assim, calada, e eu tô ótima, assim, mas tô calada. E ele fala, está triste, está mal. Eu falo, não, eu tô só recolhida. E eu acho que faltam inspirações pra gente de pessoas assim, que a gente visse de uma forma e daqui a pouco vê e a pessoa mudou tanto internamente que a gente nem reconhece, né, para melhor. Tem que conhecê-la de novo. Novamente, a gente tem esses exemplos para pior. A pessoa era uma pessoa tranquila e tal, e de repente entrou num buraco na vida, enfim. Mas a gente tem pouquíssimos exemplos de pessoas que a gente conheceu de um jeito e daqui a pouco a pessoa está completamente diferente para melhor. É isso que eu quero para mim. E chega ao ponto de não se acreditar que o ser humano possa mudar. Então, uma pessoa que nasceu colérica vai morrer colérica. Uma pessoa que não tem autocontrole vai morrer sem autocontrole. Se cria, é como se você engessasse a pessoa, não desse a ela a oportunidade de mudar. As pessoas hoje não acreditam que o ser humano possa mudar, que é um dos maiores privilégios que a gente tem, essa possibilidade de autotransformação. A gente pode mudar o quanto quiser, né? Sim.